Aleluia. Louvado seja Deus. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, pois espera em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta. Vamos iniciar o nosso dia pedindo a graça, ouvindo a voz de Deus, recebendo o conselho de Deus, aprendendo um pouquinho. Todos os dias um desafio. Cada dia um novo desafio. E nós que temos uma carreira eterna, precisamos estar revigorados. A carreira que está proposta é eterna. Aqui até que a morte nos tire de circulação. E, após ela fazer o papel dela, entraremos na eterna presença de Deus, vencedores. Para isto, é necessário estar habilitado. E nada melhor do que ouvir o conselho divino para andar bem, andar com Deus. O nosso texto hoje, por incrível que pareça, é o Salmo 1, muito conhecido. Muito conhecido, bastante lido, muito citado, pouquíssimo observado. Muitos justos com comportamentos de ímpios e muitos ímpios com comportamento de justos. Nenhuma coisa nem a outra é o ideal. Ímpio com comportamento de justo é hipocrisia. Justo com comportamento de ímpio é precipitação. Se já está justificado por Deus, essa precipitação se torna ainda mais evidente. Mas se entrou em aliança com Deus e teve perdão na condição de outrora, como feiticeiro, como idólatra, como um prostituto, como um ladrão, como um desonesto, como um pedófilo, como essa coisa que é tão comum entre os inimigos da Bíblia Sagrada, os adversários de Jesus Cristo e inimigos da igreja. Se há perdão para os tais, imagina para quem já é identificado com Jesus, apenas se precipitando. Então, eu louvo a Deus pela vida, eu louvo a Deus pela salvação, louvo a Deus pelas Escrituras, louvo a Deus pela confiança. Se na condição de idólatra, feiticeiro, ladrão, adúltero e outras maldições, se mesmo arruinado e prostrado no mundo a gente recebeu a graça, imagina já estando no caminho. É só andar melhor. É só pedir a graça, é só viver na presença de Deus constante. Então, o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu não tenho termos para expor exatamente
o que eu penso da Bíblia Sagrada, mas eu vou usar aqui da minha pobreza de linguagem. Eu me encanto com a leitura da Bíblia Sagrada e com a singeleza dela em mostrar dois segmentos. Bem-aventurado o homem que não anda conforme os ímpios andam. Ele não recebe o conselho dos perversos, ele não se detém no caminho dos perversos e ele não se assenta em comunhão com os perversos, na mesa dos perversos. Isto não impede que você almoça com alguém que não é crente, com alguém que não tenha fé, com alguém que até mesmo ignore as escrituras. Não gosto, não leio, não acredito e tal. Eu como com eles tranquilo. E não significa que eu esteja na roda dos escarnecedores. Se o assunto for Deus e ele estiver escarnecendo, é claro que eu não me sento. Mas numa festa eu vou escolher, eu vou fazer acepção? Não. No segundo versículo fala sobre a importância do homem que é bem-aventurado. Ele tem prazer na lei do Senhor e ele se ocupa da lei do Senhor. Ele se ocupa sua mente, ele medita na lei do Senhor. Aqui diz, de dia e de noite. Aí vai comparar este homem bem-aventurado que medita na lei do Senhor, que não segue o conselho da impiedade. Ele é comparado a uma árvore plantada junto da corrente, junto das águas, junto do rio, na beira do rio. Esta árvore dá o seu fruto no tempo certo, e as folhas desta árvore não murcham, não caem, e tudo quanto fizer prosperará, referindo-se ao homem. A árvore tem o seu papel, manter-se frondosa, manter-se verde e frutificar. E o homem é prosperar. Prosperar no sentido pleno. Quem tem o amor e a graça de Deus prospera no sentido pleno, se tiver meios. Eu sempre fui inimigo juramentado dos perversos que pregam o evangelho da perversidade. Se você é pobre é porque você não é fiel. Isso é coisa do Satanás. Não é coisa só do Edir Macedo e dos outros, não. É coisa do Satanás. Porque muitos indivíduos pobre porque não têm criatividade. Muitos indivíduos são pobres porque não são dispostos. Muitos indivíduos são pobres porque não são organizados. E já ganha pouco, ainda é desmantelado. Ganha pouco, ainda joga fora. Ganha pouco, não sabe administrar, mas não tem como prosperar. Vai viver pendurado no cartão, vai viver devendo, vai viver arruinado. E eu sempre fui contrário a esses inimigos da verdade que prega que pessoas que não prosperam é porque estão em pecado. Eu até duvido que alguém rico prospere com salário mínimo. Agora, viver completamente arruinado, mesmo tendo só um salário mínimo ou dois, também é fruto da desorganização. Resultado, aqui compara este homem que tem o temor de Deus, que não anda no conselho dos ímpios, mas no conselho de Deus, como esta árvore plantada junto às águas, que frutifica, que florifica e que prospera. O versículo 4, aí fala do ímpio. Os ímpios não são assim, pelo contrário, o ímpio é como uma palha que seca, diferente da planta, da árvore plantada junto à água. O ímpio é como uma folha que seca, que o vento mesmo, a folha seca, o vento só em movimentá-la já tira a sua estrutura. A folha, o próprio vento quebra ela, danifica o seu conteúdo, o seu tamanho. E ela vira pedaços e o vento leva. Está aqui na palavra de Deus. O vento espalha. No versículo 5 diz, por isso os ímpios não aguentam o juízo, eles não subsistirão no juízo. Os ímpios não sobreviverão à prova de fogo. Os juízos de Deus, nós aprendemos na Bíblia toda que o juízo de Deus é comparado ao fogo do ourives, que purifica o ouro e purifica a prata. Então, os ímpios não suportarão este crivo de Deus, esta
ação divina. E os pecadores que ficam mentindo, pecando escondidos dentro da congregação, fazendo mal, também não resistem até o fim. Tinha um sábio que dizia que o sujeito pode enganar o mundo todo durante algum tempo, enganar quase todo mundo durante quase todo o tempo, mas seria impossível enganar o mundo todo o tempo todo. Esse sábio foi o Abraham Lincoln. E pela Bíblia Sagrada é impossível um ímpio viver dentro da igreja, criando problemas, fazendo maldade, e no juízo ele está lá e resistir. Ele não resiste o crivo divino, ele não resiste o fogo divino, ele não resiste à aprovação, ele não será aprovado. E o versículo último aqui diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos, ele é iluminado. O caminho dos justos, ele é aplenado. O caminho dos justos, ele é satisfatório. Ele satisfaz, ele dá um prazer muito grande. Eu digo que sou feliz, não sei se o povo acredita, porque eu não ando, ando a pé, porque eu ando de coletivos. Mas a felicidade não está de acordo, não é pelo montante de dinheiro, senão o rico não se matava. E ninguém se mata porque está feliz, se mata por estar infeliz, se mata por não ter paz, se mata por ser realmente destruído no seu íntimo. É por isso, homens, muito dinheiro, artistas cheio de dinheiro, tem aplicação, tem casa boa, tem mansão e se matam. Aquele famoso cantor americano que era negro e virou branco, descascou lá por causa do medicamento. Aquele homem criou o mundo dele, a terra do não vai ninguém, a terra do... Parecia coisa da poesia. O castelo do vai ninguém, lá, a terra do nunca, e nunca não sei o quê. E no instante só dormia sob remédios e se matou de tomar remédio. Eu acho que o doutor dele ainda está preso, não sei. Por quê? Ninguém se mata quando está feliz, se mata é por ser infeliz. O caminho dos justos o Senhor conhece, ele é pleno de felicidade, pleno de graça, pleno de alegria, pleno de harmonia, e você muitas vezes não tem explicação. Como é que um homem, uma mulher, amputados, necessitados financeiramente, mil e uma coisa, e feliz com Deus. Hoje mesmo, a gente conhece isto. Hoje você vê isso. Então, meus amados irmãos, é a palavra para nosso amanhecer. O Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus abençoe meus irmãos, dando graça, vigor, sabedoria, vitória. Um dia cheio de paz, um dia cheio de graça. Então, seja abençoado grandemente. Bendito o Senhor, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelos meus irmãos, obrigado, meu Senhor, pelos que prosperam, que são gratos, te agradecem, são fiéis, são obedientes, e obrigado por aqueles, meu Senhor, que mesmo não tendo nada, são felizes contigo. Amado Pai, dá vitória e graça aos meus irmãos, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!